Aleluias. Shalom, igreja. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Deus é bom, irmãos, o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Aleluias. Vou me posicionar aqui na hora. O Senhor escreveu a tua história, irmãos, antes mesmo de você nascer. Está tudo escrito no livro. Lá em Salmo 139 diz isso. Amém? Você foi planejado. Diga, repete assim comigo. Eu fui planejado por Deus. Amém? Basta você confiar nesse Deus, se alinhar, porque a história já está escrita. Amém? Você que pode, se coloque em pé e abra sua Bíblia em 1 Samuel. No livro de 1 Samuel, capítulo 13. Primeira Samuel, capítulo 13, nós vamos ler um pouquinho aí, irmãos, do 8 até o 15. Amém? Todos acharam? 1 Samuel, capítulo 13, do versículo 8 até o 15. Então, Saul esperou 7 dias, conforme Samuel havia orientado. Mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército abandonou Saul e se dispersou. Diante disso, Saul ordenou: trazei-me aqui os animais para o holocausto e as ofertas de paz e comunhão. E ele mesmo ofereceu o holocausto. Assim que terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul correu ao seu encontro para saudá-lo. Entretanto, Samuel lhe indagou: que fizeste, Saul? Ao que Saul lhe respondeu prontamente: eu vi que os soldados me deixavam e debandavam, e de outra parte, que tu não chegaste no dia estabelecido, e ainda que os filisteus estavam reunidos em Miquimás. E refleti: agora os filisteus vão cair sobre mim em Gilgal, e eu nem sequer tentei buscar a face de Yahvé e alcançar a sua ajuda. Assim, premido pela necessidade, ofereceu o holocausto. Ao que replicou-lhe Samuel: agiste como insensato. Tu não obedeceste à ordem que Yahvé teu Deus te dera? Se tivesse obedecido, Yahvé teria estabelecido o teu reino para sempre sobre todo Israel. Mas agora o teu reino não subsistirá, e tu não seguirás governando. O Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração, e o designou líder do seu povo, porquanto tu não observaste o que Yahvé te havia determinado. Amém, irmãos? Vamos orar, feche seus olhos. Ore ao Senhor. Clame ao Senhor nessa noite. Peça ao Senhor uma resposta para que o Senhor venha falar contigo. Eu tenho certeza que você está com desejo, está com sede do Senhor, que você quer avançar. E Deus tem uma palavra ao seu coração. Deus quer que você avance. Deus quer que você mude de fase. Talvez você está enfadado na fase que você está. Então, ore ao Senhor, abre o seu coração a Deus. Abre o seu coração a Deus, fale para Deus o que o seu coração deseja. Fale para Deus como está o teu coração nessa noite. Fala para Ele que você está sedento da presença, de conhecer a Deus. Você precisa dEle para mudar de fase, você precisa dEle para entender. O que você precisa é dEle, é do Senhor. Deus quer habitar no teu coração. Ore ao Senhor, ore, peça a Deus para me usar. Ore ao Senhor, clame pelo teu coração, que você quer uma direção na tua vida, que você quer um direcionamento para cada passo. Então clame a Ele, Ele pode te dar uma resposta, Ele pode te fortalecer, Ele pode te guiar para o caminho da salvação. Oh, aleluias. Deus tremendo, Yahvé, nós sabemos que Tu está nesse lugar, Senhor. Nós sabemos que Tu, Senhor, estás aqui conosco, Jesus. Aqui está o Teu povo, Pai, sedento, Pai, com o coração, Pai, aberto, numa terra, numa sequidão, Pai. Numa sequidão, Jesus, a
A sede, o teu povo está com sede de ti, Jesus. Nós sabemos que, Jesus, tu tens água viva, Senhor. Tu tens água para o teu povo. Tu tens maná do céu para o teu povo. Tu tens alimento fresco para o teu povo. A mesa está posta. Deus tem pão e vinho. Jesus quer alimentar esse povo. Deus quer te guiar nessa geração. Deus quer te dar direcionamento. Oh, aleluias, Deus maravilhoso, nós te adoramos, te honramos. Oh, oh, aleluias, é aquele que habita entre os louvores, é o Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Engrandecido seja o teu nome para todos sempre. Aleluias, glórias a Deus. Amém, igreja? Podemos assentar, amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor da glória. Glória a Deus. Aqui nessa passagem, irmãos, era o tempo do profeta Samuel. O profeta Samuel, homem de Deus, como vocês sabem, a mãe dele entregou ele no altar de Deus ainda pequenininho. Um profeta que não era somente profeta, ele era sacerdote, ele era juiz naquele tempo em Israel. Um tempo a qual já havia passado Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Josué, juízes, vários juízes. Então, Deus estava necessitando de alguém para liderar e veio Samuel. Samuel agora, naquele momento, já estava com os cabelos brancos, já estava idoso. Precisava ter discipulado alguém, precisava que seus filhos se posicionassem. E os dois filhos do profeta Samuel, quando ele coloca os dois filhos como juízes nas cidades, eles não dão a devida respostas. Eles não dão como o pai deles. Eles não são como o profeta Samuel. Eles não se posicionam, eles se defraudam, eles se corrompem. Então, os anciãos de Israel vendo a necessidade, olhando e vendo, profeta Samuel, não havia sucessor, não havia outro juiz. Os filhos de Samuel não estavam posicionados, era visível. Então, os anciãos, eles procuram o profeta Samuel e eles conversam com o profeta Samuel. Profeta Samuel, nós precisamos de um rei. Nós queremos um rei para governar Israel. E o profeta Samuel ora a Deus, e Deus não era da vontade de Deus colocar um rei em Israel. Porque Deus já havia falado para aquele povo que era para buscar a Deus, que Ele era o Senhor, Ele era o rei daquele povo. Deus já havia proclamado, se vocês estiverem com o coração em mim, eu estarei com vocês. Eu estarei no meio de vocês. Mas se o povo se desviasse, eles não sentiam, as coisas começavam a dar errado. O curso do Israel era decadência, eles eram invadidos por povos ao redor. Acontecia guerras, eles perdiam guerras. Mas o povo insistiu e Deus não queria, mas Deus concedeu um rei, falou para o profeta Samuel, unge Saul, rei de Israel. Saul começou bem, irmãos. Saul até começou bem, ele era um guerreiro, era de boa aparência. Era filho de Quis, da tribo de Benjamim. Ele até começou bem. Mas no seu segundo ano, como eu li aqui, ele já começou a se desviar o coração de Deus. No primeiro ano, ele guerreou tudo bem. Começou no segundo, ele já começou a se desviar o coração de Deus. E Deus, irmãos, Deus, é bem claro na palavra dele. Deus, o que interessa para ele é o coração servindo a ele. É o coração, como foi falado aqui. Deus está interessado primeiramente no coração. Por quê? Porque um governante que tem um coração em Deus, ele vai influenciar um povo a honrar a Deus. Um povo a honrar a Deus. Então, quando o governante, quando o rei de Israel já começa a se desviar, por quê? Fazer as coisas da forma dele, Deus já percebeu, ele vai conduzir o povo. E Deus, ele vê tudo, irmãos, ele vê a linha toda. Apesar de Saul ter governado vários anos, Deus já estava o quê? De olho em alguém. Porque Deus vê tudo, Deus observa tudo. E ele sabia que Saul não ia se arrepender. Apesar de Saul, como eu disse, ele governa mais de 40 anos sobre Israel. Mas no seu segundo ano ele já se desvia, como eu li aqui para vocês. Ele se precipita, não espera. E a palavra diz, esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele se precipita, ia ser um teste, irmãos. A vida é feita de testes. Ia ser um teste para Saul. Era o segundo ano. O povo em guerra, ameaçou guerra, era um exército grande. Ele se sentiu pressionado. Os soldados fugiram.
Os soldados fugiram, começaram a se esconder em buracos, começaram a fugir. Então Saul se viu ali quase sozinho. Então ele não espera o sacerdote, o profeta, para oferecer o holocausto. E o holocausto, naquele tempo, era só o sacerdote que oferecia a Deus. Naquele tempo era só o sacerdote. Mas no nosso tempo, glória a Deus, Jesus chama todos para ser sacerdotes. Todos para oferecer adoração ao Senhor. Hoje, graças a Deus, todos podem ter acesso, todos podem adorar o Rei dos Reis. Aleluia! Glória a Deus. Então, Deus viu que ele não haveria, irmãos, arrependimento no coração de Saul. Então o Senhor contempla a terra, o Senhor procura verdadeiros adoradores. O Senhor, Ele ama Israel, Ele ama vocês, Ele ama o povo dele. E Ele olhou para a terra, Ele observa, Ele conhece todos os corações, Ele sonda. E o Senhor escolheu Davi. Aqui na palavra diz, Ele escolhe um homem segundo o seu coração, diz na palavra de Deus. Porque ele estava o quê? Ele fala para o profeta assim, você vai, ele dá uma ordem para o profeta Samuel. Você vai à casa de Jessé, ungir um filho de Jessé. Ele não fala qual filho. Ele fala, você vai até lá e vai ungir um filho de Jessé. Mas assim, irmãos, Deus fala que vai torná-lo rei. Esse torná-lo rei, irmãos, diz muita coisa. Por quê? Porque Deus ia moldá-lo. Nesses 40 anos que Saul ainda estava ali, Deus ia torná-lo um rei. Como assim? Moldá-lo. Por que moldá-lo, irmãos? Porque Deus queria alguém para honrar, como eu disse, para influenciar, para conduzir um povo à salvação, para Deus cumprir promessas. Vocês sabem que depois de 1000 anos viria Jesus. Deus queria uma nação santa, Deus queria um povo separado para Ele, um povo que fosse exemplo para as outras nações. Hoje não é diferente, irmãos. Hoje também não é. O Senhor chama um povo separado para ser exemplo, para influenciar. Não é diferente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E o Senhor viu ali, irmãos, a possibilidade, sim, de um homem enraizado na presença de Deus. Deus vê essa possibilidade em Davi. Aí você fala, mas como assim? Quem era Davi? Onde ele estava? Talvez você se pergunte, por que um homem, como um homem segundo o coração de Deus? Eu não sei se vocês já se perguntaram isso. Como assim um homem segundo o coração de Deus? É profundo, irmãos, é profundo isso. Isso é muito profundo, porque vai muito além. Você vai ver lá o começo da história, onde ele estava. Onde estava esse Davi? O que ele fazia? Quem ele era? Por que ele atraiu a presença? Porque o que os olhos do Senhor viu nele? O que ele atraiu a presença de Deus? Porque Deus está em todos os lugares, Deus vê tudo. Mas a presença, a glória, atrair a presença de Deus, Deus se fazer presente do teu lado, é diferente. É diferente. Então, esse menino, esse jovem, irmãos, esse jovem, ele era o 8º filho de Jessé, o caçula. Pelos estudiosos, esse jovem, ele era filho bastardo, né, talvez de uma concubina do seu pai. Mas esse jovem, ele vivia isolado. Por que isolado? Porque o próprio texto mostra que num dia tão importante, que foi a vinda do profeta, que Deus enviou na casa dele, ele não foi convidado. Ele não fazia parte daquela reunião de família. Não fazia. Ele era excluído, sim. Ele era isolado, sim. Os irmãos dele não queriam bem ele, não. Ele teve que passar pelo processo da rejeição. Sobre essa fase, que muitas vezes a gente não quer passar, que é a fase da rejeição, que é a fase da solidão. Muitas das vezes é o tratar de Deus, porque Deus, ele leva o povo para o deserto. O deserto, como diz, às vezes vira até frase comum, é a escola do Senhor, mas não tem como aprender algo se você não passar por aquilo. Não tem como. Não tem como. E Deus, ele conhece muito bem cada um de nós, irmãos. Deus, ele conhece muito bem. E ele precisava moldar esse jovem. Então, Deus olha e vê que aquela circunstância, irmãos, por isso que a palavra diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Então, aquela circunstância cooperou para moldar Davi. Não pense você, talvez, minha vida está difícil, eu quero mudar de fase. Espera aí, você tem que entender qual é a lição que Deus está te dando.
Você tem que parar para ouvir e falar, Deus, enquanto você não fazer essa pergunta, Deus, o que o Senhor está querendo me ensinar nessa fase? Para Deus te passar para outra fase. Pergunta para Deus, por que, Senhor? Eu não quero viver uma vida monótona, eu estou passando essa fase já faz um tempo. Então, pergunta para Deus o que Ele quer te ensinar. Pergunta para Deus o que Ele quer te ensinar e absorver isso, irmãos, e não reclamar. É isso que eu queria lembrar. Não murmurar. Não reclamar, porque vocês veem que Davi hoje, nós sabemos que ele escreveu mais da metade dos salmos. São 150 salmos na Bíblia. Ficou um legado incrível para nós. Hoje nós sabemos isso. São mais de 70 salmos que ele escreveu, orações, cânticos. São muitos detalhes que você pode ver sobre ele. Tudo que eu estou falando aqui é porque está escrito lá em Salmos que ele orava ao Senhor. Ele não reclamava. Então, ele foi um jovem, um menino, que Deus pôde confiar, sim, nele. Por quê? Ele não reclamou, ele não murmurou. Ali ele teve que aprender a cuidar de ovelhas. E vou dizer para você, naquele tempo não era valorizado, não. Pastor de ovelhas era porque ninguém queria fazer. Ele era isolado da sociedade, sabe por quê? Porque ele ficava lá com os animais, praticamente dia e noite. Era um serviço árduo, era um serviço difícil. As ovelhas, ela ouvia a voz só daquele pastor. Ele tinha que sair de madrugada, atravessar o deserto, muitos lugares difíceis, para levar as ovelhas para comer, achar pasto verdejante e achar água fresca, água tranquila para aqueles animais. E isso a pessoa não faz de qualquer jeito, é quando ela ama. Quando ela ama, porque ele passou muito tempo fazendo isso. E você, o que Deus quer nos ensinar, você precisa amar o que você faz. Precisa amar, seja o que for que Deus coloca na tua mão para você cuidar, você precisa amar. Isso é a prova que o Senhor quer ver no teu coração. Você precisa amar o que você está fazendo. E Davi, irmãos, por isso que fica lá escrito, o Senhor é meu pastor e nada eu tenho falta. Porque normalmente é sozinho, é um pastor cuidando daquele rebanho. E ali ele olhava, ele via a glória de Deus em tudo aquilo. Ali, do nada, ele praticamente, o que Davi tinha? Ele cuidava do rebanho do seu pai. O pai dele provavelmente deu essa ordem, ele era obediente. Ele cuidava do rebanho. O que Davi tinha? Nada, irmãos. E no nada, ele encontrou tudo em Deus. Muitas vezes o deserto é onde o Senhor está mais querendo se manifestar na sua vida. Nas horas mais difíceis, que o Senhor te coloca, você fala, poxa, não tem ninguém, mas o Senhor está lá, Jesus está lá, eu estou aqui, Jesus está do teu lado, chamando o teu nome. Para um pouco, desliga o celular, não é hora de você assistir filme, você está aí, é para me ouvir. Venha orar, o Espírito Santo às vezes está te chamando, venha orar. Eu estou do teu lado, filho, filha, eu quero falar com você. E você às vezes se distrai, irmãos, pode sair, pode passear, pode ter vida social, sim, pode se divertir. Deus quer que você seja feliz. Mas é um tempo, irmãos, às vezes é uma fase que Deus quer falar com você, que Deus quer tratar com você algo no particular, que Deus quer te moldar para você avançar para outra fase, e você fica na mesma fase e você não sabe como sair. É parar um pouquinho a orar ao Senhor, é clamar ao Senhor, como lá nos Salmos de Davi, muitas vezes era clamor, muitas vezes era oração, era gratidão, era honrando a Deus. Você vê vários salmos dele, ele abrindo o coração a Deus, falando, Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, sabe o meu levantar, sabe o meu deitar. Ele se derramando ali na presença de Deus, confiando no Senhor, confiando que Deus tinha um plano para a vida dele. Porque aquele que mergulha no coração de Deus, Deus começa a revelar segredos, para ele não ficar perdido. Deus não te fez para ser um perdido, uma perdida, não. Você não está perdido nessa sociedade que você olha, você fala, poxa, eu sou o último da fila? Poxa, ninguém se importa. Irmãos, se você está aqui, porque você é precioso e Deus tem um plano para você. Mesmo que o mundo não valorize, o mundo ele não pode receber o Espírito de Jesus. Mas você pode, Deus quer que você receba o Espírito dEle. Por isso que a palavra te ensina, porque a palavra, ela prepara o teu coração. Por isso que Jesus disse, o mundo não pode, porque o mundo não está ainda sendo preparado.
Quando chegar a vez de cada um, é a vez de cada um. E Deus quer alcançar todos. Mas você está aqui, Deus tem algo com você. Deus tem um projeto, um plano. E Ele tem preparado o teu coração. Ele tem preparado o teu coração para algo maior. Eu tenho certeza disso. Que o Senhor tem falado com você. Você sabe que Deus tem algo com você. Que Deus tem um projeto, um plano na tua vida. Mas você vai se alinhar. Eu creio que você está se alinhando. Você quer ouvir o Senhor. Você quer saber que plano é esse. Você vai viver porque já está escrito. Já está escrito. Aleluia. Glórias a Deus, irmãos. Vou localizar aqui. Aleluia. E Davi, irmãos, era um adorador. Davi era um adorador com excelência, como foi falado aqui, irmãos. Ele tocava harpa. Na dificuldade, ele adorava. Isso nos ensina muitas coisas. Ele, para atravessar os lugares cheios de pedras, ele tem que fazer uma linha com aquelas ovelhas. E elas tinham que ouvir ele. Ele tinha que tocar a harpa para elas não se perderem e não se machucarem, porque não tinha como passar todo o rebanho. Então, naqueles lugares difíceis, de montanha, de pedras, e à tarde tinha que voltar, irmãos, com todo aquele rebanho, não podia esperar escurecer, porque tem muitos leões, tem muitos predadores. Então, como ele fala lá, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Aleluia. Ele registra todos os momentos dele, irmãos, de comunhão com Deus, de adoração a Deus. Fica registrado nos Salmos. Um menino de adoração, um menino de louvor a Deus. Aleluia, Jesus. E, irmãos, esse coração dele, irmãos, ele não deixou entrar a ingratidão, ele não deixou entrar o ressentimento. Ele não permitiu que essas coisas habitassem dentro dele. Por quê? Por causa dele contemplar a glória de Deus. Por ele estar contemplando a presença em adoração. O próprio Senhor, ele vai limpando o coração, ele vai ensinando a gente o que tirar, o que rejeitar do nosso coração. Porque ele poderia ser um menino amargurado, ele poderia ser um menino triste, ele poderia ser um jovem rebelde, ele poderia ser um jovem que tivesse ressentimento e mágoa dos seus irmãos, do seu pai. Mas lá na palavra diz que ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor nunca me abandonará. E por causa dessa presença de Deus na vida dele, ele rejeita esses sentimentos. Por quê? Porque se ele tivesse um coração assim, ressentido, quando fossem chamar ele lá, para ele na casa dele, ele não iria, irmãos. Ele não iria, ele ia falar, agora estão me chamando. Aquela coisa né? Aquela coisa de ressentimento, aquela coisa de picuinha que às vezes quer tomar lugar, então a gente não pode deixar. Por quê? Porque Davi entendeu que os seus inimigos não eram pessoas, que os seus inimigos eram os inimigos de Deus. Que as coisas negativas, os sentimentos ruins, ele percebeu que eram setas do maligno. Ele rejeitava por causa disso, então ele se preparava. Ele estava sendo preparado por Deus. Porque o dia que a família dele precisasse, eu chamasse ele estaria pronto para ajudar a família dele. Davi, ele tinha esse sentimento. Por que Deus procura pessoas assim? Para ajudar outras pessoas. Para amar pessoas. Deus procura corações que amem pessoas, que querem o bem das pessoas. É isso que chama a atenção de Deus. Por quê? Um rei que governaria para todos. Um rei que não se distanciaria de Deus, que não ia entrar em desobediência. E Davi, irmãos, vocês sabem que quando o profeta vai na casa dele, deixa eu ver a hora aqui, irmãos. Meu Deus, estou fazendo barulho. Quando o profeta vai à casa dele, irmãos, deixa eu me achar aqui. No capítulo 16, se você quiser acompanhar. E o profeta diz que Deus manda o profeta ir até lá, e o profeta não sabe qual que é. O filho de Jessé.
Mas ele vai em obediência a Deus. E ele fala assim para Deus: mas Deus, eu vou até a casa de Jessé ungir um filho dele, mas se Saul fica sabendo, ele vai querer me matar. Aí Deus fala assim para ele: você vai pegar um sacrifício e você vai dizer que você vai oferecer um holocausto lá. Você vai fazer isso, você vai levar um cordeiro, você não vai contar para todo mundo que você vai ungir um filho dele rei. Você vai levar um sacrifício de adoração. Aí você vai convidar Jessé para o sacrifício e os filhos dele. Aí então, olha só, irmãos. Samuel, ele vai até lá, irmãos. Em obediência a Deus, era um profeta muito obediente. E ele manda Jessé chamar todos os filhos, como vocês sabem. E passa o mais velho, e passa o segundo, e passa o terceiro. E Deus fala, não é esse que eu escolhi. Aí, o que o profeta fala para Jessé? Jessé, acabou seus filhos? São todos esses? Passaram 7 filhos e Deus falou que não era? E o profeta ali esperando, né? Então, Jessé pega e fala, daí Jessé fala, não, tem mais um, né? É o caçula. Mas ele está cuidando das ovelhas. Ele tem que falar que tem um caçula. Agora, diante, irmãos, da presença de Deus, ia ter um sacrifício, uma adoração ali na casa dele. Porque o sacrifício, o cordeiro, representa Cristo. Diante da presença, tem que manifestar a verdade, né? O filho estava lá cuidando das ovelhas, então ele tem que chamar Davi. E que nem eu disse para vocês, irmãos, aí o profeta fala assim para ele, nós não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Nós não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. E então manda buscá-lo. Agora vocês imaginam Davi lá, irmãos, no pasto, adorando ao Senhor, se deleitando ao Senhor, como diz lá em Salmos, deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Imagina esse jovem lá, adorando a Deus, e ele devia ter no seu coração esse desejo, irmãos, porque Deus, Ele realiza os desejos, como diz a palavra. Ele devia ter esse desejo de reencontrar a família, de reunir com aquela família, ele tinha vontade de sentar naquela mesa assim, ele tinha o desejo de encontrar com seu pai, com seus irmãos, porque Deus cultivava isso no coração dele. Então, irmãos, imagina quando chega alguém lá e fala, Davi, Davi, seu pai está te chamando, Davi. Imagina a emoção dele sair correndo para encontrar aquelas pessoas. Ele nem sabe o que ele vai, ele não pede, eu imagino, creio eu, que Davi não pede para ser rei. O desejo do coração de Davi nesse momento era reunir com a família, era sentar à mesa, era reencontrar, abraçar as pessoas, era ter um almoço com eles. Esse era o desejo dele. E o Senhor, Ele vê. E o Senhor, e outra, Davi aprende a declarar, irmãos. Porque ele declara lá, ele fala nos Salmos, preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ele declara porque o Senhor revela o coração dele. E ele aprende esse poder da palavra, irmãos. Que você ora, você clama, você adora, você é grato, mas você tem que declarar também as promessas do Senhor na tua vida. Comece a declarar as promessas do Senhor na tua vida. Porque Davi, ele declarava, certamente que a misericórdia e a bondade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Eu estou aqui, não estou esquecido por Deus. Eu estou sendo cultivado para ter um coração para amar. Ele estava sendo cultivado, você precisa entender isso. Você está sendo preparado para amar, você está sendo preparado para reinar, você está sendo preparado para influenciar outras pessoas. Com um coração puro, com um coração grato, com um coração adorador. Imagina ele saindo ali correndo daquele pasto e chegando na casa dele, que era um sonho, um desejo do coração dele, irmãos. Chegando lá, o profeta derramar ungir a cabeça dele, que é aquilo que ele declarava. Ele declarava nas suas orações.
Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça e o meu cálice se transborda. Aleluias. Glória a Deus. Para avançar de fase, Deus quer derramar essa unção, esse azeite sobre a tua cabeça também. Saiba que a fase do deserto vai passar. Peça a Deus que Ele te ensine o que é a lição. Porque a unção de Deus, o azeite, Deus quer derramar nessa noite na tua cabeça. Deus tem um azeite, Deus tem um renovo, Deus tem um óleo fresco sobre a tua cabeça nessa noite. Para que você saiba lutar com as armas necessárias, com as armas certas. Para que você saiba declarar a tua vitória, as promessas que o Senhor tem na tua vida e na tua família. Porque Deus quer que você deixe um legado nessa terra e nessa família. Deus quer que você deixe um legado nessa terra e nessa família. Confia no Senhor. Confia. Deus quer te ungir. Deus quer que você avance para uma nova fase. Oh, aleluia. Se coloque de pé, igreja. Se coloque de pé, que você que pode.